A maioria das pessoas já perdeu a batalha do dia antes mesmo de sair da cama. No momento em que você toca no seu celular e mergulha no caos das notificações, você entrega o controle da sua mente para o mundo. E talvez você nem perceba, mas ali, naquele primeiro minuto do seu dia, algo decisivo acontece. Você define quem vai governar seus pensamentos, suas emoções e suas decisões. Se é o barulho externo ou a voz de Deus. E é por isso que tantos dias começam pesados, confusos, desorganizados. Como se você já estivesse correndo atrás de algo que nem sabe o que é, mas existe um código antigo, silencioso, praticado pelos maiores homens da Bíblia, que pode transformar completamente sua mentalidade, sua paz e até a sua produtividade em apenas 60 minutos. E se você sente que seus dias estão presos em um ciclo de cansaço, ansiedade e falta de foco, então esse vídeo não é apenas mais um conteúdo. É um chamado. É o seu despertar. Existe algo que ninguém te ensinou sobre o início do dia. Quando você abre os olhos, sua mente não está vazia. Ela já começa a processar preocupações, compromissos, lembranças, medos, responsabilidades. São os chamados ciclos abertos. E a maioria das pessoas comete um erro silencioso, tenta resolver tudo isso na força própria, tentando organizar o caos interno sem perceber que já começou o dia sobrecarregado. E é exatamente aqui que entra o primeiro hábito, o mais poderoso de todos, aquele que define o restante do seu dia, a oração de abandono. Diferente do que muitos pensam, o primeiro movimento espiritual da manhã não é pedir, é entregar. No Salmo 143, 8 está escrito: Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Porque a ti levanto a minha alma. Perceba que Davi não começa pedindo soluções. Ele começa levantando sua alma. Ele começa entregando. Abandonar não significa desistir. Significa confiar o depósito. É como se você pegasse todas as decisões, pressões e responsabilidades do seu dia e colocasse nas mãos de Deus antes mesmo de começar a agir. Quando você faz isso, você tira de si um peso que nunca deveria ter carregado sozinho. Isso não é apenas espiritual, isso é também mental. Quando você começa o dia entregando o controle, você reduz a sobrecarga do seu cérebro, especialmente da área responsável por decisões. Você evita o desgaste mental antes mesmo dele começar. Pessoas que praticam isso vivem mais leves, mais focadas e mais produtivas. Porque não gastam energia tentando controlar o que não depende delas. Agora, pratique isso. Antes de sair da cama, respire fundo e diga: Pai, este dia é teu e eu estou nele por tua vontade. Eu te entrego minha agenda, minhas preocupações e tudo o que eu não posso controlar. Faz-me ouvir a tua voz acima do meu medo. Esse simples ato ativa um filtro mental. A partir daí, você não começa mais o dia reagindo, você começa alinhado. Agora, existe um segundo erro que impede muitas pessoas de crescer espiritualmente e mentalmente. É a leitura superficial. Vivemos em uma era onde tudo é rápido, onde até a Bíblia virou uma tarefa para cumprir. As pessoas leem vários versículos sem absorver nenhum, como se estivessem apenas passando os olhos. Isso gera o que podemos chamar de indigestão espiritual. Informação sem transformação. É por isso que o segundo hábito é a dieta de versículo único, ao invés de tentar consumir muito. Você vai aprofundar em pouco. A palavra bíblica para meditação, no hebraico, carrega a ideia de ruminar. Assim como um animal mastiga várias vezes o mesmo alimento para extrair todos os nutrientes, você fará o mesmo com um único versículo. Escolha uma frase que fale diretamente com o que você está vivendo. E ao longo da manhã, repita esse versículo, pense nele, aplique ele na sua realidade. Isso treina sua mente a focar. Isso reorganiza seus pensamentos. Isso literalmente cria novos caminhos mentais. Você substitui ansiedade por verdade, confusão por clareza,
Se você sente que esse momento já está trazendo uma paz diferente, uma clareza que você não sentia há muito tempo, então isso é um sinal. Sua mente está pronta para um novo nível. Se inscreva aqui no canal A Lei do Silêncio. Nós não somos apenas um canal. Somos um movimento de pessoas que decidiram ouvir a voz de Deus acima do barulho do mundo. E deixe o seu gostei se você aceita o desafio de transformar suas manhãs. E agora chegamos ao terceiro hábito, talvez o mais difícil, mas também o mais poderoso, a lei do silêncio. A maioria das pessoas é viciada em urgência. No segundo em que acordam, pegam o celular e deixam o mundo invadir sua mente. Notícias, mensagens, redes sociais, comparações, cobranças. Tudo isso entra antes mesmo da paz. Antes mesmo da presença de Deus. E então a mente já começa o dia agitada, ansiosa, fragmentada. Mas existe um exemplo poderoso na Bíblia. Em Marcos 1:35 está escrito que Jesus, antes do amanhecer, se retirava para um lugar solitário para orar. Ele não começava o dia no barulho, ele começava no silêncio. Porque o silêncio não é ausência de som, é presença de clareza. É no silêncio que o discernimento nasce. É no silêncio que você entende o que realmente importa. Quem não domina o silêncio pela manhã se torna escravo do barulho o dia inteiro. Existe também um fator biológico nisso. Quando você evita telas na primeira hora do dia, você protege seu cérebro de estímulos excessivos. Você evita a sobrecarga de dopamina. Você mantém sua mente limpa, focada, equilibrada. Por isso, trate a primeira hora do seu dia como algo sagrado. Não toque no celular. Fique em silêncio, respire, observe, pergunte: Senhor, o que eu preciso perceber hoje? Esse momento muda tudo. Agora me diga, qual desses hábitos é mais difícil para você hoje? Escreva nos comentários: eu escolho o silêncio ou eu escolho a oração. Eu quero ler cada resposta e orar por você, porque essa decisão que você toma aqui pode mudar completamente sua vida. O quarto hábito é sobre identidade. Muitas pessoas não avançam porque carregam uma imagem errada de si mesmas. O mundo rotula você pelos seus erros, pelas suas limitações, pelas suas falhas. E quando você acredita nesses rótulos, você entra na vida já derrotado. Mas na Bíblia vemos algo diferente. Quando Deus encontra Gideão, ele não o chama de fraco, ele o chama de valente. Deus não fala com base no presente, ele fala com base no propósito. E é isso que você precisa fazer. Declarar quem você é antes que o mundo diga quem você não é. Quando você afirma a verdade sobre sua identidade, você fortalece sua mente. Você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de ação. Você deixa de duvidar e começa a agir com confiança. Por isso, todas as manhãs, declare: eu não tenho espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tomarei decisões sábias hoje. Isso não é motivação vazia. Isso é alinhamento espiritual. E por fim, o quinto hábito, planejamento com propósito. Muitas pessoas vivem ocupadas, mas não produtivas. Passam o dia resolvendo problemas, apagando incêndios e no final sentem que não avançaram. Isso acontece porque não existe intenção. A Bíblia ensina sobre mordomia, que é cuidar bem daquilo que Deus te deu, inclusive o seu tempo. Em Provérbios está escrito que devemos consagrar nossos planos ao Senhor. Isso significa alinhar sua agenda com o propósito. E a forma prática de fazer isso é simples. Escolha apenas 3 tarefas para o seu dia, 3, e pergunte: se eu fizer isso, eu terei vivido com propósito? Foque no que realmente importa. Não na quantidade, mas na direção. E entregue o resultado a Deus. Quando você escreve suas prioridades, você libera sua mente. Você reduz o estresse. Você entra em estado de foco. Você deixa de reagir ao dia e passa a conduzir o dia, e isso muda tudo. Dominar a sua manhã é o primeiro passo para dominar a sua vida.
Mas para que esses hábitos funcionem de verdade, sua mente precisa estar alinhada. Por isso, eu preparei um próximo vídeo que vai aprofundar exatamente nisso. Assista agora. Ele é o próximo passo da sua transformação. Eu te espero lá.